Ruth. Oi, como é que vamos? Vamos bem, e você? Pela gola Golf aí, tá com frio. Frio. Hoje eu senti muito frio, mas Amanhã vai estar melhor. Amanhã amanhã vai vai estar estar um mais pouco quentinho. menos frio, sexta-feira, mas sábado vai esfriar de novo, Vai vai chover? voltar a chover. Está ameaçando chuva, inclusive granizo em alguns lugares. Hum, é E bom que eu vou ficar domingo bem em também. casa mesmo. Ficar em casa vendo É granizo bom. da janela, é melhor, mais confortável. E aí, Ruth, o que que a gente tem aí? Vamos começar com o quê? Bom, aqui nós estamos num país que não para, né? E, por exemplo, agora, um minuto antes de eu vir para cá, estava uma notícia extra que um drone foi derrubado lá no norte, na fronteira com o Líbano, Ah, é? quando ele estava entrando em direção a Israel, mas que Israel já estava acompanhando o trajeto dele desde que ele foi lançado, que foi lançado perto, né, da fronteira, e tem... Cyber é uma coisa incrível hoje em dia, né? Graças a Deus. E foi do Hezbollah, de modo Mas que... você disse drone, é um drone explosivo. Explosivo, claro. Não vem trazendo flores nem Não, frutas, poderia ser um espião, né? Já que estamos não. falando tanto do negócio de Mas é que espionagem, agora né? se usa muito, né, para fazer entrega, né? É, Se pois é. usa esse, pois é. Drone. Esse não trazia nem fruta nem flores. Ele trazia mesmo bomba. Nossa Senhora. Mas foi derrubado ainda na fronteira, antes de entrar em território israelense. Isso foi a coisa de não tem nem meia hora. Bom, agora, primeiro, acho que a coisa mais importante é nós falamos na última vez que o Bennett tinha ido para Bahrein e justamente ele chegou lá na segunda-feira à noite e a visita foi de 2 dias e foi, quer dizer, todas as reportagens, as notícias, as transmissões e o que ele declarou, e disse que foi muito bem recebido, tanto pelo rei quanto pelo príncipe herdeiro. O rei dedicou a ele uma palestra, uma conversa tete a tete, bastante longa, e a recepção no palácio, né, do rei, com aquela guarda de honra tocando o Hatikva, diz que foi uma das coisas mais emocionantes na vida dele e Nossa. que foi muito proveitosa a visita. Falaram sobre uma série de assuntos de interesse para projetos conjuntos de tudo que envolva evolução e mais progresso para os dois países e para a região. Então, que serão em breve assinados vários acordos em vários aspectos da atividade humana, e que o que ele mais gostou foi que o rei nem esperou pelo convite e disse que brevemente ele quer vir a Jerusalém. Nossa, que espetáculo. Então, foi muito bom, assim, em todos os aspectos. É. Foi uma visita curta, de 2 dias, e o Bennett, no fim, declarou que ele terminou de fazer assim o rodízio, né, de conhecer todos os países que recentemente normalizaram as relações com Israel e que ele visitou já todos esses países, foi muito bem recebido. Ótimo. Agora, quanto a visita, falando em visitas, né, vamos continuar a visita, quanto à visita do Herzog, do presidente Herzog,
em Ankara, na Turquia, chegaram aqui já, ontem ou anteontem, o vice-ministro do exterior da Turquia e o assessor mais próximo do Erdogan, os dois vieram para acertar todos os pontos para a visita do Herzog lá, mas, como um bom turco, eles primeiro foram a Ramallah falar com o Abu Mazen, Olha, o Mahmoud Abbas. Eles começaram a visita em Ramallah e depois vieram para Jerusalém. Isso é para mostrar que eles a, apoiam que eles... primeiro eles e... Exatamente, exatamente. Quer dizer, tudo isso dentro do esquema diplomático. Uhum. Então, mas veio e estão acertando aí os passos para, em março, sair a visita tão falada do Herzog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, E, interrompendo, você já vai falar mais alguma coisa sobre isso? não, Tá. É porque na última vez que a gente conversou, a gente comentou sobre aquele deputado que foi para o bairro árabe e aí ele estava no hospital e você falou que ele ficou longe para... Mas é, logo naquele mesmo dia ele voltou, né? né? No mesmo dia, Ele ele voltou para lá. voltou, no mesmo dia, ele voltou, e a polícia que havia derrubado toda aquela cabana já tinha outra, outra nova, mas a pressão foi muito grande da polícia e da própria Knesset do governo, e ele acabou Saindo. saindo, e a vida voltou lá ao normal, com polícia permanente, Ah, para impedir a entrada de pessoas que quisessem vir lá para fazer provocação, e não faltaram. Não tá faltou, bom. não faltou gente que tentasse entrar e, novamente, começar com provocações, e tudo isso porque eles acham que, se ficar fervendo o ambiente lá, que isso vai ser uma boa razão para o Hamas, Ele lá já se de manifestou. Gaza, começar a fazer novamente as suas Incursões. repressões a É, Israel e começar a enviar foguetes, ou, como eles lá disseram, que podiam fazer o mesmo que fizeram há algum tempo atrás, a tal do conflito bélico, que seria muito maior do que o que foi o anterior, as ameaças. é. Então, agora, esses dias, está mais quieto, ele não está lá, porque o fato dele dizer que ele foi para lá porque ele tinha que proteger os judeus, e explicaram para ele que essa não é a função de um deputado. O deputado pode fazer isso na Knesset através de leis ou de projetos, mas essa função de dar segurança aos moradores, quem tem que fazer é a polícia. Claro. Então, aí terminou. Visitas, também chegou a presidente do Congresso americano, das duas casas, que ela é do Partido Democrático, né? É uma deputada, e ela veio fazer também uma visita a Israel, e as conversações foram no sentido do acordo de energia nuclear com o Irã, e que
parece que estão se aproximando de alguma concordância. Os países europeus, os Estados Unidos, de fora, né? E o Irã, no sentido de terminar, porque diz que isso já está se prolongando demais, e quanto mais tempo passa, mais tempo que eles têm livre para continuar enriquecendo urânio, até uma medida que a gente nem sabe, porque não tem nenhum controle. Então, ela esteve aqui, foi muito bem recebida, logicamente, e quando faz declarações, os Estados Unidos são a favor de dois estados, nós temos um compromisso muito grande com Israel, nosso íntegro apoio, mas nós apoiamos a existência de dois estados. Certo. De modo que foi uma dose dupla essa semana, tanto da Turquia quanto dos Estados Unidos. Aliás, voltando agora ao problema da Rússia com Eu ia te a, perguntar isso agora. é, Eu ia falar isso com agora. com a Ucrânia. Engraçado é que foi publicado aqui há uns 2 dias uma coisa interessante. Sempre que se aparece assim, alguma novidade, aparece algo que ainda não foi dito há tempos atrás e agora lembram. Então, um jornalista muito bom escreveu um artigo dizendo que no verão teve aqui um emissário do presidente da Ucrânia. Aí eu fui ler sobre ele. Ele era um ex-ator cômico, ele não era um político. E havia uma insatisfação popular muito grande na Ucrânia contra a política do governo anterior, e ele criou um partido novo que justamente se propunha a uma aproximação com o Ocidente, e a tal busca de um contato que desse uma segurança maior à Ucrânia contra o poder militar russo, que seria a aproximação com a Organização do Atlântico Norte, e a Ucrânia pediu à organização, aos países membros, para estudarem a aceitação da Ucrânia como membro. Daí começou toda a confusão, de lá para cá. Nessa época, o tal do presidente, que ele só está há 3 anos no governo, e ele, então, começou a prever que poderiam haver problemas com a Rússia, e ele queria ter alguma garantia de segurança que o exército ucraniano tem 1 milhão de soldados, e o exército russo tem 3 milhões de soldados. Aí depois saiu a lista, por exemplo, das armas, quantos tanques, né? Quantos aviões de guerra, quantos navios de guerra, quantas bombas eles têm, quantos foguetes. Uma coisa assim absurda, né? Eles não têm como se defender numa guerra, eles não têm como se defender do poderio russo. Então, ele pediu ao governo americano que vendesse para eles, que fornecesse para ele a Kippat Barcelo, que é um sistema contra foguetes que não tem ainda algo melhor. E ele pediu aos Estados Unidos.
E aí, então, os Estados Unidos não puderam fazer propaganda disso, mas explicaram que eles têm um parceiro, que é Israel, e que ele não pode, os Estados Unidos não podem fornecer o sistema se não tiver a concordância de Israel. Que sinuca, hein? Sim, porque a, a, quem construiu, quem teve a ideia e quem construiu o sistema foi Israel. Ah, Mas Israel não tem suficientes fundos para manter a construção uhum. desse sistema para sempre, porque É. você usa o tempo todo. E é muito caro, né? E aqui um país como Israel, que está sendo, vira e volta, sendo bombardeado com foguetes, então Israel usa muito. Os Estados Unidos, eles são os sócios no projeto, então é fabricado lá muita coisa, e eles têm um contrato com Israel, de que eles não podem, nem Israel, nem os Estados Unidos, não podem vender a terceiros sem a concordância do Um do outro, outro. um do outro. Mas Não também pode. tem a relação de Israel com a A Rússia, gente né? não sabia. Ah, E também tem essa relação de Israel com a Rússia também, né? pois é, vou chegar lá. Ah, Aí ele foi pedir aos Estados Unidos, porque ele não sabia que ele tinha que pedir a Israel. Então, ele pediu aos Estados Unidos. E os Estados Unidos disseram que eles não podem fornecer sem a concordância de Israel. E para eles, foi muito difícil de entender isso, que Israel tem que dizer sim ou não para os Estados Unidos. E passou algum tempo até que o pedido foi formulado para Israel, e foi uma bomba, porque Israel quer muito ajudar a Ucrânia. Ucrânia, mas acontece que se Israel der um passo desse, ele termina com a segurança que ele tem na Síria, Pois é. porque é como se diz que Israel, de fato, tem fronteira com a Rússia, não com a Síria. É verdade. A fronteira da Síria com a Síria Fica é com a na Rússia, Rússia. Que sinuca. entendeu? Isso é a sinuca, né? Uma sinuca, porque a Ucrânia ficou muito decepcionada, o governo ucraniano ficou muito decepcionado, mas Israel Não não pode. pode vender a Não. sua própria segurança. É. Ontem mesmo, Israel bombardeou novamente na Síria. Se Israel toma alguma atitude contra a Rússia, nunca mais nenhum avião, nenhum foguete, nada que vai sair de Israel vai chegar na Síria. É. Não, tem que. Então, dessa vez, inclusive, como a situação está muito quente, Israel nem bombardeou com aviões, mandou foguetes terra a terra, Hum, que saíram do Golã e chegaram nos subúrbios de Damasco, onde eles queriam bombardear um depósito de armamentos sírio, mas uhum. que eram armamentos contra foguetes. Então, foguetes contra foguetes. Você sabe que você está Os contando mísseis. isso? Eu estou me lembrando de um jogo que eu jogava muito na minha adolescência, chamado War. Ah, War. Já ouviu War, falar nesse jogo? É um já. jogo de estratégia, né? Você tem que. Isso realmente é. É uma coisa muito doida, isso, né, Ruth? Muito doida, muito doida. E aqui, o governo de Israel realmente ficaram perturbados, É, porque, claro, de tem um muita lado, confusão. eles queriam ajudar e eles entendem muito bem a situação da Ucrânia, mas, de outro lado, Israel Pode. não pode entrar em confronto com a Rússia, imagina. Não, só faltava isso, né, para Israel. É. Agora, disse que os Estados Unidos, o Pentágono, né,
Uhum. teve uma atitude muito compreensiva com Israel e não pressionaram e não criticaram, e o negócio saiu da ordem do dia. Pronto, não se fala mais. Mas vão ter que Então, arranjar foi outra mais maneira, né? uma... Vão ter, É, vão ter que arranjar outra forma de se proteger, se é, defender. é um Bom, problema, um mas o, problema. o Putin também desistiu provisoriamente, né, de atacar a Sim, Ucrânia. por enquanto, se bem que aí o noticiário diz que é meio a meio. De um lado, sim, de outro lado, pode mover que eles estão fazendo provocações naquelas duas áreas que pertenciam, né, pertencem territorialmente à Ucrânia, mas se declararam repúblicas autônomas. Hum, E lá são os russos que moram, que vivem lá, viviam na Ucrânia e resolveram fazer daquilo território russo, de modo que eles não podem agora discutir. E o problema é que está havendo provocação exatamente lá. Então, não sei, é. é um problema. Mas agora, para Amenizar. amenizar, teve 2 terremotos ontem à noite. Não, a gente não está rindo do terremoto, a gente está No rindo da nossa lugar, própria piada, né? Terremoto aonde? no mesmo lugar que teve na outra semana, lá perto de Bet-Shean, para o norte. Ah, No espaço de 10 horas, foram 2, não foi terremoto, 2 tremores de tremores, terra. né? Foi 3 Um ponto de pouco, não é isso? 3,5, 3,1, mas deu para o pessoal que mora lá sentir, Sentindo. né? Mas, então, aí começa a se falar, tem que se preparar para alguma coisa mais forte, Ai, Deus que é me na livre. mesma... Agora, realmente, para ficar mais tranquilo, hoje, quinta-feira, está sendo realizado, são 2 dias, o Grande Slam, são esses campeonatos internacionais de judô, eles chamam Grand Slam, Hum. e já há muitos anos que não foi realizado aqui em Tel Aviv, e esse ano é em Tel Aviv, e justamente 2 judocas israelenses estão com muito boa colocação nesse campeonato. Um que ele é até famoso, Tal Flicker, e o Baruch Shimailov, que dizem que se eles conseguirem um deles já entrou nas quartas de final e o outro na semifinal. E se eles continuarem vencendo, né, as lutas até o término amanhã desse Grand Slam, aí eles são sérios candidatos à Olimpíada de Paris. Paris, que diz que essa vitória do Shimailov, que deu a ele a chegar às quartas de finais, disse que a quantidade de pontos que ele fez são mesmo pontos que dariam medalha. Ah, tá. Ótimo. Tomara, vamos Quer torcer. dizer que vamos dar um Uma vez eu pouquinho. já te perguntei e não me lembro, agora eu vou te perguntar de novo. Por que que Israel tem esse lado do judô tão forte? Como começou isso? Há muito tempo. É. É uma coisa que você facilmente pode entender. Judô é um, um esportista, Hum. né? Todos os outros jogos famosos, futebol, tem que ter 11 jogadores de futebol e mais 11
na reserva, não é? E aquela quantidade de técnicos, fisioterapeuta, médico, a mesma coisa com o basquete, com o vôlei, as outras. Agora, o judô é um, Hum. é um esportista que precisa de um treinador, ele não precisa ir para o exterior para ser treinado, tem aqui toda a base do desenvolvimento físico, tem o Instituto aqui de ginástica, o Wingate, né? Uhum. Que é como se fosse uma universidade esportiva, né? Todos os esportes, todas as características esportivas, todas as necessidades básicas que um esportista necessita para se desenvolver, tem no Wingate. E não é um esporte que exige, por exemplo, um campo de futebol, né? Pode treinar em qualquer lugar. Quer dizer, qualquer lugar não. Qualquer Tem que ter um lugar, pois tatame, é. né? Tem que ter um As tatame. exigências, pois é, as necessidades para você ter um local para treinar judô, não é um campo, não precisa ter uma plateia como é para esses outros jogos que são para multidões, né? Uhum. De modo que é por isso. E eu acredito também que pela necessidade, eu acho que as crianças e os jovens muito cedo veem essa possibilidade de defesa É pessoal. isso que eu ia falar agora. Necessidade de se defender. Então já É. aprende desde cedo a. Pois é, eles começam muito crianças, com 4, 5 anos, e, logicamente, que no meio desses, quer dizer, vão sair aqueles que vão aprender o suficiente para a autodefesa e vão sair daí depois os futuros É, campeões, não é? Então, é essa a razão. é verdade. Que os custos para você manter esporte, por exemplo, para nadar, você tem que ter uma piscina, tem Uhum. um nadador, mas você tem que ter uma piscina. É, Quanta coisa em torno disso, é, não é? é, Ao passo que o judô não, é é verdade. aquele kimono É, e a vontade e a força dele, mais nada. faz sentido, Por faz isso é que sentido. Israel se sobressai Em judô. bastante. É, Todos os outros esportes exigem muito dinheiro, muito dinheiro. é verdade. E Israel tem, e dá, e faz, mas Mas é, não tem, é é. muito mais Bom, porque fácil é um país você pequeno desenvolver. também e não dá para ter É, tanta. é, é. De modo que sempre é. Mas vamos ver. Agora, o escândalo de hoje, né, tem que ter sempre Escândalo de hoje. um dia de escândalo. Tem um deputado, Hum, Dudi Amsalem, hum. ele é deputado do Likud. É um desses que aqui se chama Shatiach Shel Netanyahu, quer dizer, tapete do Netanyahu. Ele já foi até ministro das comunicações num dos governos anteriores de Netanyahu, quando Netanyahu demitiu o ministro que estava, porque o ministro não obedecia às ordens dele, então ele se nomeou ministro, Netanyahu, Uhum. e aí depois a Knesset protestou que não ia ser possível que o primeiro-ministro fosse também ministro da, das comunicações. Eu lembro E disso. aí o que fez o Netanyahu? Nomeou o Dudi Amsalem. Ele não tinha nenhuma capacidade, nem preparo profissional mínimo para ter essa função, mas ele era o tapete do Netanyahu, era mesmo entre os cupichas do Ele Netanyahu, era ele o, seria.
Ele era o laranja do Netanyahu. Lá no Brasil a gente Como é que fala chama? laranja. Laranja? Ah, é? Quando Não a pessoa conheço não esse. pode colocar o nome dela, e coloca um laranja no lugar. Ele era o Ah, laranja eu não, político do Netanyahu. não conheço. Então, ele que ficou porque o Netanyahu fazia o que queria, ele Queria. assinava. Aham. Bom, mas ele é uma pessoa que tem uma forma de se expressar, mesmo quando ele discursa na Knesset, muito, muito vulgar. Uma forma assim, muito, até brutal. Ele usa palavras que a gente nunca espera ouvir de um deputado, e muito menos na Knesset. Uhum. E ontem ele fez um discurso, mas ele chamou a presidente do Supremo Tribunal, a juíza Esther Hayut, de racista, Yeah. dizendo que os julgamentos dela e da maioria dos amigos dela que sentam com ela naquele tribunal não são justos, eles são fruto como se fosse um complô de uma elite. Aí volta esse problema de Ashkenazim e Sefaradim. Que coisa, que Entendeu? coisa. Então, ele Lamentável. disse, ele no discurso na Knesset, ele disse, você, Hayut, não gosta nem dos Amsalenim e nem dos Mahlufim, que são nomes, Mahluf, Amsalem, são sobrenomes Mizrahim, Sfaradim. Separadeiro. Dizer isso para presidente do Supremo Tribunal. É um sem noção, né? Um Além negócio, de um tudo. negócio. Então, ela escreveu uma carta hoje, né, para ele, dizendo que ela absolutamente ela não entendia de onde é que chega tanto veneno e tanto ódio na cabeça de uma pessoa como ele para dizer coisas tão brutais como ele disse. O negócio foi tão feio que até o Netanyahu foi a público para dizer que o que ele falou, o Dudi Amsallem, não representa absolutamente nada do que ele, Netanyahu, pensa a respeito do Supremo Tribunal, dela como presidente e dos demais juízes que constituem o É bom Supremo ele falar Tribunal. isso mesmo, né, Ruth? Porque ele já não está muito bem na fita. Mas é demais. Que triste. Hoje é o que está agora, até a Ucrânia ficou para trás. Isso está dando mais o que Ai, falar, meu porque Deus. ainda não houve, em 73 anos de existência de Israel, alguém que se dirigisse ao Supremo E Tribunal ele com não pode essas ser coisas. punido, não, Ruth? Ele não está Não, desrespeitando, não tem como. Não tem um limite para isso? não tem punição. Não tem punição para isso. Muito Não triste, tem né? punição. É. Quer dizer, a punição agora é a crítica É. pública, né? É como como se escreveram, crítica é uma coisa que existe. Não existe uma pessoa que ela não possa ser alvo de crítica. Agora, você tem que criticar fatos, É. atos, conteúdo, não a pessoa. Claro. E assim, Sem nada. sem nada, Ah, exatamente. sem Sem uma coisa nada. concreta. Tem uma coisa concreta, É. como diz, você faz crítica concreta a respeito de um determinado Ótimo. É. assunto, mas não simplesmente ofender. E ela, inclusive, que todo mundo sabe, ela não é de elite nenhuma,
ela veio com os pais pobres, chegaram aqui no início dos primeiros anos de Israel, e viveu numa Ma'abará. Ma'abará eram aquelas favelas Olha, onde eram abrigados os Olim Hadashim nos primeiros anos de existência do Estado de Israel, que não eram casas, não. Eram tipo chopanas que uhum. moravam e sem... Eram cabanas, né? Eram cabanas não, era, É, como é que se fala? ela Essas cresceu lá, ela estudou barracas lá. de camping. É, Exato. é. Ela veio desse mesmo ambiente, ela disse, eu cresci junto com os Amsalem, com os Makhlufim, mas estamos num país que permite até a uma criança como eu, que não fui de elite alguma, fui igual a vocês, e chegar ao posto que eu cheguei É por isso aí. merecimento. Agora, Acho que ela não deveria nem falar nada, de ignorar. onde esse ódio, de onde esse... Inveja, Ruth. Tem pessoas que têm Não, inveja. Eu acho isso que é isso é muito inveja. mais do que isso, não é inveja, não. Isso é uma doença, viu? É. Aliás, isso é um problema aqui em Israel, esse negócio de faradista, nazi, você sabe em tudo, em tudo. Se você escolhe, tem comissões para escolha de juízes que vão atuar nos tribunais distritais de todo o país, o do Supremo Tribunal agora que está havendo. Então, você tem que ter um equilíbrio no número entre Ashkenazim e Sefaradim, que não pode, que não é porque Coisa. o fulano merece. Que o ser humano tem na cabeça, né, Ruth? Eu É não uma sei, coisa que não eu dá não para sei. entender. Olha, você sabe que eu só vim aprender isso aqui em É. Israel, né? Eu vivi aí no Brasil até os Aqui trinta e não, Ruth. oito Aqui anos, não. Aqui não, lá. lá. Eu vivi até os 38 anos lá no Brasil, sem... Tinha os faradim, tinha os Ashkenazim, Mas sempre. É. mas eu nem sabia exatamente das diferenças, mas não havia nenhum problema entre isso, não havia separações. É. Depois eu fui ver que tinha, por exemplo, no Rio, tinha o CIB, que era um clube sefaradi, É. mas não porque a Hebraica, que era um clube geral, que era para todo mundo, não deixasse eles entrarem. Eles Imagina. próprios querem se Claro que separar. sim. Toda aquela comunidade sefaradi do Rio, estou falando do Rio, Aham. geralmente, É. eram pessoas de muito mais posses econômicas. É. É verdade. Sempre foi. Pois é. Então, qual era o problema? Por que se achar diminuído? Não entendo. Não Então, isso é entendo, um não problema consigo. dele. Mas aqui em Isso é, Israel isso é se um diz problema o seguinte: da pessoa, né? A pessoa que é mal resolvida com ela mesma, então ela tem essas fantasias, né? Tem essas loucuras assim, e tem que culpar alguém por alguma coisa. Isso aí não é só o caso específico dele, isso é o não, mas preconceito é isso, né? isso aqui em Israel é uma norma. Sim, Inclusive, aqui existe mas não um é todo termo. mundo que é assim. Não é uma norma do governo, eu digo, Ah, entre as pessoas. Nós que viemos de fora, né, que não sofremos esse tipo de distinção, aham, mas a gente estranha muito, mas o resto, eles acham que isso está certo. Então, aqui se diz, por exemplo, que existe, como tem esse gênio da lâmpada, aham. que quando você esfrega ele sai, então aqui se diz que esse gênio dessa guerra entre Sfaradim e Ashkenazim aqui está dentro de uma garrafa. E cada vez que acontece uma coisa dessa, aí dizem, saiu o gênio. Tiraram novamente o gênio da garrafa. Que coisa, eu, Para hein? quê? É, Ruth.
É uma É. coisa incrível. Hoje é o escândalo do dia. Então, Mas eu vou te contar uma coisa boa. ah, Semana que vem vai ter a Semana Brasil aqui em Israel, eu sei. lá em Tel Na Aviv. Universidade de Tel Aviv. É. E no dia 22 vai ter uma programação que as pessoas podem acessar pela internet, mas no dia 22, terça-feira, vai ter Brasil Carnaval. E nesse dia vai ter samba, vai ter capoeira, Uau! vai ter artesanato, eu vou participar, né? E Parabéns, com a Tilda Joias, que é a minha marca, eu fazendo meu parabéns. merchandise. Mas é legal porque as pessoas, engraçado, né? É um evento que eu acho que não é a primeira vez que acontece. Acho que já é anual isso. E a Semana Brasil em Tel Aviv deve ser bem Eu interessante, né, acredito. Ruth? Eu acredito que ótimo, que legal, quero estar lá. Dia vinte e Dia dois. Vai 22. começar às 11 da manhã e vai até às 17. Ótimo. Preciso chegar lá, 22 na Isso. É um Universidade de programinha Tel Aviv. bacana, vamos ver, né? É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Isso aí Aí, minha merece, amiga, tem mais merece, alguma merece. coisa? Mais alguma coisa para falar? Ou já, Olha, gente, eu acho que já falamos já bastante. falamos bastante, né? Tá bom. Já, A gente já daqui a pouco a falamos gente já tá aí bastante. de volta e a gente fala mais um pouco e mais um pouco e mais um pouco. Exato, né? Vamos ver. Isso. Porque esse assunto da, Dudi Amsalem contra a juíza Esther Hayut começou hoje, né? Que Ah, então saiu. vai ter ainda. Então ainda Vai ainda ter a vamos ter réplica, muita a coisa. tréplica e a. É, de modo que Minha vai querida. continuar. É, Bom, querida. vai continuar. É Então, isso aí, minha querida. Shabbat Shalom. Muito obrigada. Você sabe Shabbat que eu descobri Shalom. que o Shabbat Shalom aqui em Israel é um dia antes, né? Lá no Rio, lá no Brasil, a gente Todo sempre mundo. sexta-feira, Shabbat Shalom. Aqui, quinta-feira, todo mundo Aqui, sabe por quê? Porque, por exemplo, você vê, tem muitos programas de televisão, de rádio, não sei o quê, que eles têm de domingo à quinta. Sexta, a programação é diferente, desde de manhã. Entendeu? Aham. Todos os programas políticos, comentários, tudo muda, inclusive na televisão também. É, Então, quem trabalha na quinta, quando se despede, já diz Shabbat Shalom, pois porque é, ele não vai trabalhar nem sexta nem é sábado. o caso. Então, eu já sou uma israelense nata. Você já está se enquadrando. Eu desejo um Shabbat com muito Shabbat shalom, que a Shalom. gente tenha um pouquinho de paz e muitas É, alegrias, né, Ruth? A gente está precisando. exato, exato. Bastante alegria. Isso aí, É isso querida. aí. Um beijo, hein? Muito obrigado. Um beijo, querida. Tchau.